A PEC 4x3, que estabelece menor jornada de trabalho aos brasileiros, continua dividindo opiniões. A necessidade de equilíbrio entre trabalho e lazer tem sido cada vez mais discutida ao redor do mundo. Entenda melhor essa proposta de emenda à Constituição na reportagem de Misael Mainetti. A jornada de trabalho do brasileiro está em pauta. A carga semanal está em discussão e anda na boca dos parlamentares e do povo brasileiro. Dentro do chamado G20, o Brasil está entre os países que mais se trabalha semanalmente. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. A Índia e a China aparecem no topo da lista com a média semanal de horas trabalhadas. Na Índia, 47 e na China, 46. No Brasil, 39 horas, junto da Rússia. O Canadá e a Austrália ocupam a menor média semanal de horas trabalhadas, 32,1 horas. A Holanda, por exemplo, é um dos países em que a população trabalha menos horas. São 31,6 horas trabalhadas. A jornada integral é de 38 horas semanais, mas grande parte dos holandeses já faz a chamada jornada reduzida. Vale citar algumas diferenças entre Holanda e Brasil. Lá, o salário mínimo do trabalhador, que cumpre jornada semanal de 32 horas ao mês, é de 1.700 euros, 13 euros em média por hora. A pausa do almoço é de meia hora e não costuma ser remunerada. O debate sobre o fim da escala 6x1, proposto pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tem muitas questões a serem respondidas à população. A Constituição não permite reduzir o salário do trabalhador, nem mesmo com a redução da jornada de trabalho. Mas a lei não aborda, por exemplo, o aumento nos custos dos serviços. Um estudo realizado pela VR, plataforma de serviços para trabalhadores e empregadores, revelou que 51% das empresas que utilizam a escala 6x1 são do segmento do comércio, à frente de bares e restaurantes, com 16%, serviços administrativos, 8%, hotéis, 5% e administração imobiliária e predial, com 3%. Os dados de 3.000 empresas e 140.000 trabalhadores foram analisados. O estudo também identificou quais setores da economia mais utilizam outros regimes, como o 4x2, 5x1 ou 12 por 36 horas, e segmentos com mais de um padrão de escala. Em alguns setores é comum não existir escala definida. As pequenas e médias empresas, por exemplo, que respondem por 60% dos empregos formais, podem ser afetadas pelo acúmulo de horas extras caso não adotem um regime de escalas. Tudo isso aponta que a resposta sobre o fim da escala 6x1 não seja tão simples assim. É necessário investir em conversas com toda a sociedade e, além disso, com todos os setores. Vamos trazer esse tema aqui para análise com nossos comentaristas, porque de fato são muitas as questões, né? O texto, claro, ainda deve passar por inúmeras modificações e, como a gente ouviu a matéria do Misael, né, são pontos importantes a serem discutidos, porque tem setores diferentes, segmentos de trabalho diferentes, até a levar em consideração outros países que já utilizam, né, métodos diferentes de escala de trabalho, mas de fato, na opinião de vocês, começando aqui pelo Diogo, dificilmente será aprovado no formato atual? Alguma coisa vai ser modificada? Espero que você esteja certa, Soraya. E você trouxe o ponto exatamente daquilo que importa. São setores diferentes, são realidades diferentes, são muitas formas de trabalho. A gente vê que as pessoas que têm liberdade na escolha da sua jornada de trabalho, normalmente são as que trabalham por mais tempo. Então, a maioria dos brasileiros não quer essa redução dessa maneira imposta de cima para baixo. E sim permitir que a negociação seja feita entre as partes. É preciso haver diversas formas, diversas modalidades de trabalho para que cada pessoa possa escolher aonde se encaixa melhor. Para alguns, trabalhar apenas 4 dias por semana é muitíssimo importante. Para outros, é até entristecedor, porque a pessoa quer se ocupar mais tempo do trabalho, quer trabalhar 6 dias. Há pessoas que querem trabalhar 7 dias por semana. Aquelas que trabalham para si próprias costumam trabalhar mais tempo. Então é fundamental que se livre a população para que ela possa escolher o quanto quer trabalhar.
Diogo, além de respeitar a vontade individual de cada um, ou seja, nós vimos aí que o setor que mais usa 6x1 é o comércio, onde os trabalhadores são remunerados, às vezes, por comissão. Então, quanto mais eles trabalham, mais eles ganham e provavelmente vão escolher trabalhar intensamente, até se pudesse, 7x0. Então, a discussão não é se as pessoas precisam trabalhar menos, mas sim se o governo deve proibir aqueles que querem trabalhar mais de trabalhar até onde eles aguentam. E a segunda questão aí é: fazer uma lei vai resolver o problema? Se a gente fizer uma lei dizendo que a gravidade não existe mais, a maçã vai deixar de cair na nossa cabeça? Às vezes não é na canetada. Tem que achar os incentivos certos para que cada um possa encontrar o seu equilíbrio e ter força para negociar aquilo que ele deseja, porque é claro que nem todo trabalhador consegue impor aos patrões o horário que ele quer. O justo equilíbrio é o que nós temos que buscar.